Portugal tem uma imigração, muitas pessoas chamam estrutural. A saída pura de pessoas em idade de trabalhar é um empobrecimento para o país e para os que cá ficarem. Se saem, alguma coisa os fez sair. Se um engenheiro puder ser engenheiro, se um arquiteto puder ser arquiteto, ele vai atrás desse sonho. Ir, ficar ou voltar são as opções em cima da mesa de quem se confronta com a imigração. Em 2023, 3 em cada 4 pessoas que imigraram de forma permanente tinham menos de 40 anos. Aliás, historicamente, são os jovens que mais imigram, mas desta vez imigram mais qualificados. A verdade é que há uma década apenas 30% dos imigrantes portugueses tinham um curso superior. Em 2021, o número de diplomados já representava quase metade do fluxo migratório. Será Portugal incapaz de reter talento jovem? Ou estamos perante um fenómeno normal num mercado de trabalho globalizado? Este ano é um ano de comemorativo, são 10 anos na Holanda. Sim, faço em julho 10 anos que estou aqui. A imigração nunca foi uma coisa que estivesse muito longe, portanto, eu mesmo ainda na licenciatura saí, fui fazer Erasmus em Inglaterra, portanto, nunca foi uma ideia que eu pusesse completamente de parte. Eu sou de Aveiro e estudei Engenharia de Materiais em Aveiro, na Universidade de Aveiro, e a seguir, a acabar o meu estágio na empresa, entrei pela investigação, também na Universidade de Aveiro, e acabei por fazer uma bolsa de investigação e a seguir doutoramento. A seguir ao doutoramento, fiz ainda um ano de bolsa também de investigação, mas na FEUP, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e depois, a seguir a isso, vim para aqui, vim para a Holanda. É difícil teres a estabilidade daquilo que é um contrato para a vida como investigador dentro das bolsas. Há muita gente que faz investigação em Portugal e muito bem, porque de facto fazemos coisas muito interessantes, mas depois não há mercado se calhar para as absorver para poderes ter aquilo que é a carreira da vida com aquela expectativa de evoluir ao longo dos anos. É difícil, pronto, é difícil. Há 3 razões para a imigração, portanto, para a saída. Há uma que poderíamos dizer que são por boas razões, que é a busca de novas experiências, a busca de... O imigrar também nos vai trazer competências, vai-nos trazer conhecimento. Há uma outra razão, que poderíamos dizer que é por boas razões, que tem a ver com a oportunidade. De facto, há profissões que são melhor remuneradas no exterior. Isso vai ser sempre assim e vai continuar a ser assim. Mas depois temos outras razões que nós podemos dizer que é por más razões. A pessoa que imigra, não porque vai atrás de uma oportunidade, mas porque é empurrada pelo seu país. No passado recente, o Reino Unido era um grande destino, mas com o Brexit perdeu um pouco de força, mas foi compensado, por exemplo, pela Irlanda e pela Holanda, para onde vai agora muita gente. Pedro, é possível comparar os imigrantes portugueses de hoje, os que saem, com os que saíram no século XX? Claro que é possível, até porque alguns dos que saem agora também saíram no século XX e voltaram a sair agora. Portanto, é sempre possível comparar. Imigra-se para trabalhar, ou imigra-se por uma questão de carreira, ou imigra-se para ter um rendimento mais alto do que se obteria aqui, como no passado. Talvez a diferença hoje seja que, de facto,
há menos população a sair em momentos muito curtos, com exceção do que aconteceu na década passada, mas há um contínuo de imigrantes ao longo do tempo. Como é que lá fora se olha para o português que vai trabalhar para o estrangeiro? Como é que olham para os nossos imigrantes? Sempre se olhou profissionalmente como aquele trabalhador que vem, executa as tarefas e é pouco reivindicativo. Isso mantém-se. Hoje, olha-se para eles como sendo qualificados. Se nós olharmos para os nossos níveis de escolarização em 1950, as taxas de analfabetismo, tínhamos taxas de analfabetismo comparáveis às do centro da Europa um século antes, ou seja, em 1850. Quando chegamos ao ano 2000, portanto, na viragem do século, tínhamos taxas de escolarização semelhantes à Alemanha dos anos 30, do século XX, portanto, 70 anos antes. Portugal, nesse aspecto, é um caso de sucesso nos últimos 50 anos. E é verdade a conclusão de que são os mais qualificados que saem do país? Não. São mais qualificados os que saem do que passado. Mas nesses não são a maioria dos que saem. Não são a maioria dos que saem, não sabemos bem, na verdade. Talvez sejam já a maioria, porque, na verdade, 50% dos jovens portugueses hoje já estão no ensino superior ou concluem um curso. E, portanto, isto significa que, se saírem jovens, já sairão deste grupo. O que não quer dizer é que todos os muito qualificados saiam e não fique cá ninguém. Ainda nos faltam dados para ter certezas? Faltam-nos muitos dados porque ninguém comunica que vai sair. Agora sou, então, gestora de qualidade do produto, numa missão muito específica, que é o ExoMars, com um rover que se chama Rosalind Franklin, e que o objetivo da missão é tentar encontrar sinais de vida passada em Marte. We have ESA-wide 46 Portuguese nationals among ESA staff, and 70% of Portuguese work in engineering and science fields. It's the entire package that makes the offer so attractive. ESA in general has to offer very attractive salaries. And it includes medical insurance, contributions to pension fund, annual leave, home leave. There are benefits that might not be obvious at first sight, but which are very important to the quality of life. Se nós estivermos a perder escolarizados ou se estivermos escolarizados a sair em áreas muito específicas, por exemplo, imaginemos que nós estamos a maioria da imigração em áreas altamente específicas de desenvolvimento tecnológico. Isso tem um impacto grande sobre o país. Portanto, mas para ter esse debate é preciso mais números. Nós temos números, mas precisamos de melhorar estes números, precisamos perceber melhor a escolarização de quem entra e quem sai. Nós temos dados sobre a imigração, mas não são dados suficientemente finos ou suficientemente apurados que nos permita claramente perceber o nível dos fluxos de imigração. E esse é um problema. O que acontece com Portugal não é tanto haver muita saída de jovens qualificados, é entrar em poucos jovens qualificados, porque se eu olhar para a Alemanha, se eu olhar para o Reino Unido e para outros países, para a Suécia, o que eu verifico é que é quase compensada, em algumas vezes mais compensada, a saída com as entradas. Agora uma nota, Portugal é o oitavo país, creio que é o oitavo país no mundo que tem uma maior proporção de nacionais a viver no estrangeiro, ou seja, tem uma taxa de imigração superior, de cerca de 25%. Somos dos países do mundo onde mais pessoas estão a viver fora. Será que é isso que queremos para o futuro? Sabe-se pouco sobre quem imigra, já que quem decide sair não tem de informar qualquer entidade. Mas que qualificações têm, o que vão fazer, o que procuram os jovens que decidem emigrar? Em 2023, um jovem português, dos 25 aos 34 anos, recebia em média um salário bruto de 1.350 euros. É claro que os diplomados ganham mais, mas o custo de vida não para de aumentar e a ideia de comprar uma casa parece cada vez mais distante. Feitas as contas, ficar em Portugal ainda é uma opção?
Os salários portugueses para os mais jovens com ensino superior são cerca de 2/3 da média europeia. Portugal continua a estar naquilo que chamamos a cauda da Europa. Portanto, superando apenas alguns países da Europa de Leste, ou a Grécia, por exemplo. Estudar continua sempre a compensar, ou seja, em média, ir para o ensino superior continua sempre a corresponder a salários mais altos no mercado de trabalho e também a menor desemprego, ou seja, os dois efeitos. Mas, obviamente, como temos muito mais pessoas a ir para a universidade, significa que há muito mais oferta de licenciados e mestrados e mestres do que existiam há uns anos, o que significa que o prémio salarial tem vindo a diminuir. Portugal é um país relativamente barato quando comparamos com os países da OCDE com salários mais elevados, mas eu estou convencido que a diferença de custo de vida tem diminuído muito mais depressa do que a diferença entre salários. Eu cheguei em setembro de 2023, portanto já há mais de 1 ano e meio. Trabalhava numa empresa como consultora de inovação e trabalhava 100% remote desde Portugal. E a certa altura o meu manager perguntou-me se eu queria vir viver para Amsterdão e eu disse que sim. Os salários aqui obviamente são mais altos, toda a gente sabe disso, o custo de vida é mais alto, mas eu acho que, pelo menos do que eu tenho observado, em Portugal o custo de vida está bastante alto. Eu sei quanto é que os meus amigos ganham em Portugal e eu também vou a Portugal com alguma frequência e eu não acho que o custo de vida seja assim tão baixo. Os jovens enfrentam os baixos salários por um lado, enfrentam uma crise habitacional do outro lado, e enfrentam também uma cultura empresarial bastante conservadora e antiquada. Mas a maior parte das cidades europeias, hoje em dia, tem custos de habitação muito elevados. A única diferença que eu consigo teorizar é que irá oferir um salário superior e, portanto, a sobrecarga com as despesas de habitação não será tão elevada. Quando eu digo quanto é que pago de renda às pessoas em Portugal, pagas imenso, mas comparativamente, a percentagem do meu salário que vai para a renda aqui é mais baixa do que a percentagem do meu salário que iria para a renda em Portugal. Os baixos salários em Portugal, sobretudo em alguns setores, são o reflexo da produtividade baixa que estes mesmos setores têm. Uma coisa que motiva a baixa produtividade e que também se transmite para os salários é, de facto, o facto do nosso modelo económico assentar muito em setores de baixa qualificação, portanto, que têm pouco valor acrescentado bruto, como é o caso, por exemplo, do turismo, dos setores do alojamento, de restauração, têm pouco valor acrescentado para a economia e assentam, sobretudo, em baixas qualificações. As empresas de maior dimensão, que tendem a ser mais produtivas e pagam melhores salários, em Portugal são de muito menos do que comparando os seus países pares. O crescimento do nível de qualificação escolar tem sido superior, mais rápido, do que aquilo que tem sido o aumento da produtividade. Se não se gera valor, dificilmente se podem aumentar salários. Um dos fatores é a fraca qualificação dos nossos gestores e, portanto, isso é algo que no panorama europeu é bastante saliente. Eu, quando cheguei aqui, eu pensei que ia ficar no emprego em que estava durante bastante tempo. E depois houve uma reestruturação interna e eles disseram:
disseram-me que quando o meu contrato acabasse, em setembro, eles não iam renovar porque eles iam fechar esse departamento. Na minha cabeça ia ser super difícil arranjar emprego e a verdade é que foi relativamente fácil. A economia portuguesa, para aumentar a sua produtividade, necessita ter empresas que usem mais tecnologia, que estejam mais ligadas à revolução digital que está em curso, que estejam mais ligadas, por exemplo, também à transição energética e à transição ambiental, que também precisa de recursos humanos qualificados. E, portanto, há aqui uma necessidade da economia de ter estes jovens cá em Portugal, por este motivo, por um lado porque o futuro assim o exige, mas por outro lado porque o presente também, porque estas empresas que, para darem o tal salto de produtividade, também precisam deste talento. Já não são apenas os salários que motivam os diplomados a sair. Hoje há algo que os jovens querem mais, mas não conseguem comprar, que é tempo. Assim procuram novas formas de trabalho com mais flexibilidade. A questão é se as empresas estão preparadas para isso. Eu não perco um segundo de vida no trânsito. Portanto, o meu trabalho fica a 8 minutos de bicicleta da minha casa. Isso é uma coisa que eu acho que agora, se calhar, dá um bocadinho como garantida e eu em Portugal não tinha. Eu em Portugal, a minha experiência era pegar no carro, supostamente a viagem de minha casa, quando trabalhava no Porto e tinha que ir de carro, eram 25 minutos. Às vezes demorava 1 hora a chegar ao trabalho. E era 1 hora do meu dia que perdia. E aqui isso não acontece. Coimbra é extremamente pobre na questão dos transportes. Nós temos muitas áreas industriais aqui à volta de Coimbra, de indústria, que temos que ter carro, obrigatoriamente. Portanto, eu desloco-me de carro sempre para o trabalho. Eu sou licenciada em enfermagem, ainda exerci durante 4 anos a função, mas Portugal não é um país para trabalhadores na área da saúde. Portugal não dá garantias, Portugal não dá condições. Eu ainda fui aguentando 4 anos, na altura muito pressão de pais e namorado para não emigrar. Pensei várias vezes no assunto e ao fim de 4 anos já tinha tudo organizado e tudo decidido para ir, é um facto, até que me apareceu um panfleto mágico que fez com que eu fosse para um curso de requalificação, pós-graduação para a área de engenharia e que me garantia um estágio de 1 ano, garantido numa empresa, que acabou por calhar ser aqui na Critical. Pronto. Desde que eu entrei, é um mundo completamente novo. Filipe, Critical Software. Ouvimos o nome, queremos saber, faz o quê e para quem? Ora bem, a Critical Software desenvolve software para sistemas críticos, como o nome indica. Crítico é não poder falhar. Não podem falhar, sistemas que não podem falhar. Trabalhamos para indústrias das mais exigentes no planeta, desde logo a indústria aeroespacial, a aeronáutica, dos transportes, indústria automóvel, banca, seguros. Áreas muito sensíveis. Como é que definiria a cultura da empresa, o ambiente, aquilo que se procura dar de condições às pessoas que trabalham aqui? Creio que é um ambiente e uma cultura de muita flexibilidade. Portanto, nós procuramos sempre dar aos nossos colaboradores autonomia para escolherem aquilo que mais lhes convém. Desde logo os horários? Desde logo os horários. Portanto, cada um escolhe os horários para iniciar, para terminar. Portanto, tem a possibilidade de trabalhar alguns dias de casa, noutros dias virão ao escritório. Não têm de picar o ponto? Não têm de picar o ponto. Em Portugal, mantemos ainda uma cultura organizacional muito orientada para as longas jornadas de trabalho, portanto, mesmo para a valorização das horas extraordinárias de trabalho, o que não acontece noutros países. É mesmo estranho para nós tentar perceber isto, porque é tão comum em Portugal, efetivamente. Os níveis de produtividade ainda assim acabam por ser mais elevados em países como a Alemanha e como Países Baixos do que em países como a Grécia, onde se trabalham mais horas. O número de horas de trabalho não é sinónimo de produtividade.
Eu entrei na Critical para a recepção do edifício aqui de Coimbra. Neste momento estou a liderar a área de recursos humanos da Critical, portanto acho que isso ilustra um pouco esta mentalidade diferente que esta empresa tem de valorizar o mérito, a dedicação, o compromisso. Hoje em dia, de facto, os jovens valorizam muito mais do que apenas o salário. Valorizam oportunidades de progressão na sua carreira, valorizam a flexibilidade laboral, a oportunidade de terem trabalho remoto, valorizam diferentes experiências culturais, valorizam, de facto, ter trabalhos interessantes que lhes permitam atingir, ser intelectualmente estimulantes, muitas vezes. E flexibilidade rima facilmente com produtividade? Essa é uma dúvida que se coloca sempre. Rima, sem dúvida que rima, Carlos. Sentimos isso, sentimos que ao darmos esta flexibilidade às nossas pessoas, acaba por efetivamente torná-los colaboradores mais motivados e, consequentemente, portanto, retê-los. Essa é uma questão-chave, a capacidade de reter trabalhadores, gente qualificada. É óbvio que a questão salarial será sempre crucial, mas há outras dimensões que importam neste caso? Sim, claro que sim. Aquilo que também é conhecido por salário emocional, se quisermos. Portanto, todos estes benefícios, esta flexibilidade. Alguns outros que temos, por exemplo, os dias de férias adicionais, licenças parentais alargadas pagas pela empresa, a possibilidade de licenças sabáticas também. Realizar algumas refeições. Algumas refeições aqui na empresa. Temos as nossas masterchefs a cozinharem para os nossos colegas. E até percebi uma banda musical. E até uma banda musical. Da casa. Sem dúvida, Carlos. Se é certo que há muitos portugueses que se sentem empurrados para fora do país, muitos outros decidem simplesmente dar esse salto. As viagens estão mais rápidas, mais baratas e são mais convenientes. E mesmo a saudade já não aperta tanto graças às redes digitais que nos unem. No mundo cada vez mais global e onde as fronteiras dizem menos às novas gerações, será a mobilidade um caminho sem volta? Os jovens, hoje em dia, encaram, de facto, o trabalho e o estudo fora de forma muito mais natural e, portanto, vendo não só como uma oportunidade de ter melhores rendimentos, mas também pensando nas vantagens de diferentes experiências culturais. Quanto maior é o nível de escolaridade da pessoa, também mais móvel ela tende a ser. Até porque a oportunidade, como o programa Erasmus, os programas europeus, hoje em dia é mais fácil viajar porque é mais barato, com as low cost, etc. Isso também permite que haja menos barreiras à mudança de local de trabalho ou de habitação. Hoje em dia é muito mais fácil circular na Europa do que era há 20 ou 30 anos atrás. Eu, quando estava a estudar, vivi fora durante 6 meses, quando estava a fazer Erasmus, e na altura lembro-me de pensar, ok, definitivamente eu preciso desta experiência, eu quero viver fora. Acho que realmente isso foi algo que impactou depois a minha decisão de sair de Portugal, sem dúvida. Eu aqui sou extremamente feliz, eu adoro viver aqui. Se saísse de Amsterdão, não seria para voltar para Portugal. Portanto, se saísse de Amsterdão, seria para ter a experiência de viver noutras cidades. Importa muito nós não perdermos muitas pessoas que têm um diploma de ensino superior, porque o investimento que o país faz nessas pessoas é muito grande. Mas eu também não quero perder um mestre construtor de guitarras ou um mestre eletricista, porque esses também nos fazem falta. Quando olhamos para fora, não podemos focar-nos só naqueles que têm altas qualificações, que são importantes, mas também naqueles que têm qualificações que são de tal forma marcantes que, de facto, sem eles somos outra coisa. Sempre que vou a Portugal já tenho um menu feito com aquilo que quero comer e pá, sardinhas assadas. Sim, sardinhas assadas na brasa. Se conseguisse era o que eu trazia, com pimentos assados e batata cozida, sim.
Temos mais de 2 milhões de imigrantes no mundo, ou seja, 1/6 dos portugueses vive no estrangeiro. A França é o país com mais residentes lusos, mas 1 em cada 3 imigrou para fora da Europa. As últimas décadas mudaram o perfil da imigração. A mala já não é de cartão e leva o diploma dos jovens que procuram uma vida melhor lá fora. A questão é perceber se é possível garantir uma vida melhor também cá dentro. Sempre quis fazer alguma parte do meu percurso académico fora de Portugal. Fez com que estivesse em contacto com colegas e professores de todos os cantos do mundo, como Itália, América, Grécia, Inglaterra, Islândia, Polónia, Austrália, o que me faz sentir que vou sair daqui com uma riqueza cultural e de aprendizagem mesmo muito grande. Uma das melhores coisas de viver fora é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e viajar é super fácil, visto que estamos no centro da Europa. Mas nem tudo é fácil, o choque passa todos os dias e o choque cultural pode ser duro. A minha vida na Alemanha começou com o Erasmus, que me deu a oportunidade de ficar cá, fazer o meu doutoramento e continuar o meu trabalho na Alemanha. Vivo em Hertogenbosch com a minha namorada, diz lá. Olá! Já fala português. E mesmo a calhar, amanhã faço 2 anos que estou imigrado. Se perguntarem se tenho saudades de Portugal, tenho, como é óbvio. Mas como um bom português, nunca nos falta uma mesa cheia de novas amizades e histórias para contar.